eu converso com a fundadora do Instituto Gourmet, a Lucilane Lima. Bem-vinda, Lucilane do Espírito Santo. Bom dia. Tudo bem? Lá são 2 beijos. É porque eu sou carioca. É carioca. Você também é de tudo quanto é lugar. Você nasceu no Rio e foi para o Espírito Santo. Espírito Santo. Meu pai é de lá. E você mora aqui, em Vitória ou outra cidade? Em Serra. É perto de Vitória? É Grande Vitória. Ah, entendi. Bom, então todo mundo lá está assistindo o nosso programa neste momento. Bom, a gente tem aqui um folder do Instituto Gourmet e eu acho que essa história vai inspirar muitas pessoas, como eu falei, ajudar muitas pessoas que nessa época, principalmente, têm seus negócios, mas não conseguem avançar. O que aconteceu com você para você largar a sala de aula, de repente, assim? Então, eu estava um pouco desmotivada, Sei. Mas desde sempre eu queria ser professora, desde pequena. Eu já brincava em casa, dava aulinha, dia de chuva então, juntava todo mundo, os primos. Mas você dava aulinha do quê? De biologia ou de... Não, de português, matemática, a gente aprendia na época. E eu sabia que eu queria ensinar, eu gostava, eu achava fantástico. Eu estar lá na frente, ensinando, mostrando. Tá, então é uma coisa, você já notou que você tinha uma habilidade para isso? Isso, já tinha. E aí eu tive meu primeiro filho em 2008. Na época eu estava lendo um livro sobre empreendedorismo chamado Pai Rico, Pai Pobre. Ah, é bem famoso esse livro. E tinha muitas citações, né? Só que eu tinha muitos conflitos. Eu não sabia gerir. Então eu tinha um caminho muito longo a percorrer para chegar numa gestão, para depois virar e me tornar, né? Eu tenho uma empreendedora. Frase, mas peraí, você dava aula de biologia. Isso. Aí você teve seu filho, ele tem quantos anos hoje? Ele tem 10 anos. 10 anos, isso. Então faz 10 anos. E aí você lá, né, com a licença maternidade, você começou a ler um livro. Isso. Pai Rico, Pai Pobre? Não, Pai Rico... Pai Pobre, isso. Pai Rico, Pai Pobre. É? Isso. Mas ele não tem que ficar rico? Por que ele é... Depois você me explica o livro. Depois você me explica. E aí você falou, eu vou empreender. Não, eu falei, o que eu vou fazer? Porque eu queria ficar perto do filho, né? Eu falei, o que eu vou fazer depois que acabar a licença? Eu preciso retornar e eu não quero, estava desmotivada. Preciso fazer alguma coisa. Daí eu fui dar uma cerimônia, né, de um casamento simples, porque eu casei e engravidei antes, né? E logo em seguida a gente foi dar uma cerimônia de casamento. Eu fui procurar alguém que fizesse bem casados pra mim. Daí eu não achei ninguém que pudesse me entregar em tempo hábil. E eu falei, meu Deus, não tem ninguém aqui que faz isso, não é possível. Vou começar a fazer esse negócio aqui na Serra, né? Porque só tinham, acho que 2 fornecedores e ninguém podia me entregar. E eu falei, não, vou fazer. Fiz lá do meu jeito. Mas você já sabia cozinhar? Não, minha mãe não deixava eu chegar na cozinha, porque quando a gente... Ô, mãe! Eu sou um pouco assim Quando a gente era pequena, aconteceu um pequeno acidente na cozinha, a panela explodiu e ela não deixava, ela falava, lugar de criança não é na cozinha, tinha que estar fazendo dever em outro lugar. E aí eu não chegava muito perto das panelas, né? Daí eu conheci o meu marido, que na época namorado, né? Eu ia pra casa dele nos fins de semana e a gente fazia aventuras culinárias, né? Aos fins de semana, que foi quando eu descobri que eu gostava muito de fazer a parte de confeitaria, que eram os doces. E aí eu falei, vou fazer o bem casado. Comecei a fazer, levava para a escola, comecei, assim, depois que eu voltei da licença de maternidade, eu acho que eu ainda fiquei uns 3 meses dando aula. E aí comecei a fazer os doces, levar... E começou a fazer sucesso. Posso comer um bem casado? Pode comer. Porque você tá falando de bem casado essa hora. Aí, então você ficou nos 2 no começo? Nos 2, isso. E aí comecei a fazer as coisas e publicar, né? Publicava onde? No Facebook? Eu tinha um blog, na época era blog, né? Não tinha muito essa coisa de... Era olha, Orkut. Lucila, olha que dá um close pra você morrer aí na sua casa. Olha que delícia, eu gosto assim com recheio, né? Que nem pastel, eu gosto com recheio, coxinha. Verdade. Você gosta de só massa, não adianta. E aí quando as pessoas comiam, elas gostavam muito, faziam isso. Faziam? E aí falou, opa! E aí, aquele conflito, né? Eu falei, eu preciso aprender a gerenciar meu negócio, né? Na parte financeira também. E aí veio um crescimento todo como profissional, né? Tanto como gestora, como fui melhorando, fui testando mais receitas e criando as minhas receitas próprias. E gerando mesmo uma marca. Eu tinha muito comprometimento com o meu cliente.
de pegar, de entregar na hora certa. Quantos anos você passou fazendo bolo, entregando? 8 anos. 8 anos. Começou a jornada toda em 2008. E aí, em 2013, meu marido entrava em casa e muita batedeira, mulheres na cozinha, e eu já ministrava as aulas em casa. Então, você dava curso na sua casa? Também. Comecei em casa, mas eu fazia encomenda junto, porque eu era muito, assim, fazia de tudo um pouquinho. Então, eu não parei as encomendas, continuei. Até depois que eu inaugurei a primeira escola, eu continuei com as encomendas, que eu falei, gente, esse negócio tem que dar certo. Se não der, as encomendas continuam, porque realmente as pessoas compravam. Que você sempre segurou ali na escola, começou por pouquinho e fazia ali e aqui. E hoje você tem o Instituto Gourmet. Isso. Quantas franquias tem pelo Brasil? Então, nós temos hoje 48 franquias. 48? Isso. Mas começou o negócio da franquia há quanto tempo? Em 2014. Tá, em 2014 então são 4 anos. Eu inaugurei a primeira. E daí, né, com esse crescimento todo da gestão, meu marido percebeu que eu já estava pronta para gerir um negócio. Muito bem feito, Luciana. Isso aqui foi você que fez, que bolou e tudo, ou seu marido? A gente cria junto, né, os dois. Porque... Hoje seu marido largou o emprego e trabalha com você, não Agora é isso? Ele trabalha comigo. Obviamente, ó. Seja um franqueado, institutogourmet.com. E vocês dão aula de tudo, confeitaria. Então, vou falar sobre o Instituto agora, porque na verdade é um propósito, sabe, Maria? A gente entende que nós impactamos muito o social com esse projeto, porque ele é lindo. Não porque começou de uma história de uma mulher brasileira, né? Que todo mundo olha e fala, nossa, não vou dar certo pra nada, porque eu era assim. Não consigo gerir, não consigo ser boa financeiramente, e eu também era assim. Tenho muitos conflitos no casamento, eu também era assim. Então eu tô aqui pra falar que dá sim. Dá se a gente for em busca desse sonho, porque é uma transformação na vida de muitas pessoas, sabe? Que entra como aluno, do franqueado que também entra como negócio, ele percebe esse impacto que gera na transformação de vidas. A gente transforma muitas vidas. Então tem 48 franquias. Quanto que gera de lucro anual, por exemplo, hoje para você? Então, a franquia, cada unidade gira em média de 25% a 35% de lucro em cima do faturamento bruto. Se eu quiser ser um franqueado, quanto que eu desembolso? A partir de 250 mil. 250 mil. Uma e unidade. aí você dá toda a gente dá todo o suporte, infraestrutura para o franqueado. A gente tem uma equipe que vai até a inauguração. Por exemplo, uma unidade vai inaugurar, nós vamos com a equipe na semana da inauguração, fazemos o treinamento e tudo que for necessário até inaugurar. Tá, e vocês, tem algumas fotos, vocês dão aula do que exatamente? Quanto tempo dura as aulas? Qual a média que a pessoa paga? Então, geralmente... Aí foi na inauguração? Isso, aí é uma das inaugurações. Geralmente, os cursos vão de 4 meses a 1 ano. Né? E, na verdade, a gente pensou naquela questão da pessoa ter muitas atividades e não poder ir todo dia. Então, os cursos são realizados uma vez por semana, né? E tem desde doceiro, cozinheiro, master confeiteiro... até culinária funcional, que foi o último curso recém-lançado, que tem a parte low carb, vegana, vegetariana, e que a é uma pessoa coisa que está sai em alta. apta para o mercado de trabalho. Para ser um franqueado ou para ser um... Para montar o próprio negócio dela, porque a gente dá todo esse suporte do Aí não precisa ser franqueado, também. você pode fazer o curso. Isso. Ou você pode querer ter o negócio. Isso. A gente fala de 2 setores diferentes. Mas 250 é caro, não é? Você não acha? 250 mil para o franqueado? Ele pode chegar a ter quanto de lucro, por exemplo? Até 35%. 35%? Isso. Em cima do faturamento que ele tem. E quanto, mais ou menos, ele pode chegar numa cidade que tem... Quanto que é um faturamento bom aí para você? Um faturamento bom, acima de 100 mil já é um bom faturamento para você ter uma margem de lucro boa. Algumas unidades até ultrapassam um pouco essa margem de lucro
porque elas têm um trabalho muito bom. E aí vem a questão de reter, né, receber, manter a adimplentes, esses alunos, a satisfação desses alunos. E para o aluno, que é nosso, né, o nosso principal foco, ele tem acesso à gastronomia por um preço muito acessível, porque os nossos cursos... Então, quanto que sai um curso com você? Os nossos cursos, as parcelas são a partir de R$ 349. Tá, isso por quê? Por quanto tempo? Mês, né? Aí tem 4 meses, né? 1 ano, tem cursos de 7 meses. Quem não sabe nada de cozinha consegue entrar e consegue aprender? Consegue, nossas aulas são muito práticas, então é mão na massa, todo o tempo, e o instrutor ali dando todo o suporte, ele forma e continua a consultoria, porque tem os grupos de WhatsApp, né? Eles continuam tirando dúvidas, a gente tem um método muito do acolhimento da nossa cozinha, de dona de casa mesmo, sabe? Sei. Não tem nada... Não é a cozinha de nada chefe, profissional, essas coisas. muito caro, não. Ele chega e ele vê que ele pode fazer na casa dele. Eu tô vendo uns dados aqui que eu acho importantes. Olha, 117 bilhões de reais é o custo do brasileiro com alimentação fora de casa. E se você pegar o brasileiro que come fora, né? 420 milhões são movimentados por dia no setor... 420 milhões por dia na área gastronômica no Brasil. Tá crescendo mais ainda, né? Com esses programas de realities, então... As pessoas querem mais, exatamente, né? A minha filha, ela adora uma cozinha. 80% foi o crescimento no ramo gastronômico nos últimos 5 anos no Brasil. Exatamente. 80% cresceu? Teve esse crescimento. Se quiser te encontrar, vai lá no institutogourmet.com. Você pode ser aluno, ser franqueado também. Enfim, você tem todas as possibilidades. Todas as possibilidades. E não é só no Espírito Santo, tem no Brasil inteiro. Não, tem no Brasil inteiro. Nós só não temos ainda no Centro-Oeste. Mas já temos no Nordeste, no Sudeste, já temos no Norte e no Sul também. A partir de quantos anos você pode fazer o curso? Eu tô te falando porque tem muito adolescente que gosta hoje. A partir de 16 anos. Às vezes acompanhado até 14. Sei. Né? Se ela já tem É porque na nossa cozinha a gente não tem fogo mesmo, é tudo feito através da indução. Então a gente minimiza muito o risco de acidente em sala. Você tá... Se a coisa de acidente que é da sua mãe, não é? Hoje em dia as crianças, elas são bem espertas, tem que tomar cuidado, obviamente. Isso. Mas elas já estão aptas, né? Você vê o Masterchef Kids, todas as crianças já cozinham melhor que adultos. Verdade. Hoje em dia, né? Então eu quero dar o site, o Facebook da Lucilane. Você também atende dúvidas de pessoas, por exemplo, eu faço bolo e tal, né? Você tem também um esquema de atender, né? Chega sim, os e-mails a gente responde com todo carinho, porque você fazer alguma coisa que você gosta e ainda receber por isso é transformador. Isso mesmo. Essa é a Lucilane Lima, que se transformou, fundadora do Instituto Gourmet, site www.institutogourmet.com, o Facebook Instituto Gourmet Brasil. E aí você vai deixar esses daqui pra minha equipe? Esse aqui é o quê? Esse é leitinho com Nutella. Ai, meu Deus do céu, vou te matar. Eu não sei se eu fico feliz com você ou se te mato. Vou dar pros meus meninos. Muito obrigada. Até a próxima. Viu? Parabéns Prazer. pela iniciativa.